Olá, bem-vindos. Hoje o nosso papo é sobre uma etapa, fundamental no manejo de feridas, o desbridamento. Vamos entender isso como a preparação do terreno, sabe? É o que garante que a cicatrização vai acontecer da melhor forma. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, o que é essa tal de base para cicatrização? Depois, a gente mergulha nos tipos de desbridamento, o não seletivo e o seletivo. Aí, vamos aprender a bater o olho e reconhecer o tecido necrótico. E para fechar, como é que se escolhe a técnica certa. Vamos nessa? Então vamos lá, começando pelo começo. É super importante a gente entender que o desbridamento não é só mais uma coisinha na lista de tarefas do tratamento. Não, ele é a base, o alicerce de todo o processo de cura. Mas afinal, o que é o desbridamento? A melhor forma de pensar nisso é imaginar um canteiro de obras. Não dá para construir uma parede nova e forte em cima de um monte de entulho, certo? O desbridamento é exatamente isso. É a faxina, a remoção de todo aquele tecido que já morreu, que está contaminado ou que simplesmente não tem mais vida. Ok, mas para que tanto trabalho? Por que essa limpeza é tão importante? Por que não deixar o corpo se virar e cicatrizar por cima de tudo isso? A questão é que esse tecido morto é um baita de um obstáculo. E os motivos são bem diretos. Primeiro, tecido morto é um banquete para bactérias. Então, tirar ele dali é crucial para evitar ou controlar uma infecção. E tem mais, ele vira uma barreira física mesmo, sabe? Impede que o tecido novo, saudável, cresça e que as células consigam fechar a ferida. Resumindo a ópera, sem desbridamento, a cicatrização simplesmente empaca. Para fazer essa limpeza, existem basicamente duas grandes filosofias. A primeira é a não seletiva. Pensa nela como uma abordagem mais ampla. Ela remove o tecido ruim, mas pode acabar levando um pouquinho de tecido bom junto. Já a segunda, a seletiva, é um trabalho de sniper. O foco é remover só o que não presta, preservando cada milímetro de tecido saudável. Vamos ver como cada uma funciona. Beleza, vamos começar com a abordagem mais, digamos, direta. O desbridamento não seletivo. É tipo aquela limpeza mais pesada, sabe? Rápida, eficiente, para tirar o grosso do problema de uma vez. Aqui dentro, a gente tem dois métodos principais, o cirúrgico e o mecânico. O desbridamento cirúrgico, gente, é o campeão em rapidez e eficácia. É na ponta do bisturi ou da tesoura. O profissional vai removendo o tecido ruim, camada por camada, até chegar num tecido saudável, viável, aquele que sangra um pouquinho. É como podar uma planta. A gente tira os galhos secos para que ela possa crescer com força total. Agora, o desbridamento mecânico funciona de um jeito diferente. Um exemplo clássico é a técnica do curativo seco-úmido. Funciona assim, ó. Uma gaze úmida vai direto na ferida. Aí ela seca ali e quando seca, ela gruda no tecido morto. Na hora de tirar o curativo, a gaze vem e puxa tudo junto. A sujeira, o tecido desvitalizado, tudo. Só que tem um porém, e é um porém importante. Essa técnica não é muito seletiva. Ela não sabe diferenciar o que é bom do que é ruim. Então, quando a gaze é puxada, ela pode levar junto não só o tecido morto, mas também um pouco daquele tecido de granulação novinho, saudável, que está tentando crescer. Fora que pode ser bem doloroso. Certo. Se o método mecânico pode ser meio bruto, vamos agora para outra filosofia, a da precisão. O desbridamento seletivo é bem mais delicado. O objetivo aqui é preservar ao máximo o tecido bom, agindo quase como um restaurador de obras de arte. E as técnicas aqui são muito interessantes. Tem o método químico, o enzimático, o autolítico, que usa o próprio corpo como aliado, e o biológico, que, usa uma ajudinha bem inusitada da natureza. Vamos começar pelo enzimático. É uma jogada de mestre da bioquímica. Basicamente, são aplicadas pomadas com enzimas, tipo a colagenase. Pensa nessas enzimas como tesourinhas moleculares super espertas. Elas só sabem cortar o tecido morto, o necrótico. Elas chegam no tecido saudável e simplesmente não fazem nada. É incrível. Já o autolítico é talvez o método mais natural. Ele confia no poder do próprio corpo de fazer a limpeza. Sabe como? O corpo já tem suas próprias enzimas que fazem esse trabalho. O que a gente faz é só dar uma forcinha. Como? Usando curativos que mantêm a ferida úmida, como os hidrocoloides e hidrogéis. Esse ambiente úmido é o paraíso para essas enzimas trabalharem a todo vapor. E agora, o método que parece saído de um filme, mas é pura ciência, o desbridamento biológico. Sim, a gente está falando da larvaterapia. Calma, não é qualquer larva. São larvas de grau médico, estéreis, criadas em laboratório.
Elas são colocadas na ferida e fazem um trabalho espetacular. Comem apenas o tecido necrótico e as bactérias, e ainda liberam substâncias que ajudam a cicatrizar. No tecido vivo, elas nem tocam. É a natureza trabalhando com uma precisão cirúrgica. Ok, a gente já viu como remover, mas o que exatamente a gente precisa remover? Saber reconhecer o tecido necrótico é o ponto de partida para tudo isso. Basicamente, a necrose se apresenta de duas formas principais. A gente tem a crosta úmida, que tem aquela aparência mais amarelada, meio pegajosa, fibrosa, e tem a escara seca, que é aquela placa escura, preta ou marrom dura, com aspecto de couro mesmo. Saber diferenciar as duas é fundamental. Beleza, cirúrgico, mecânico, enzimático, larvas. Com tanta opção na mesa, como é que se decide qual usar? A grande verdade é, não existe a melhor técnica. Existe a melhor técnica para aquele caso. A escolha é sempre uma decisão clínica bem pensada. E essa decisão leva em conta um monte de coisa. Primeiro, a própria ferida. Qual a quantidade e o tipo de necrose ali? Tem infecção? Onde ela fica no corpo? Depois, o paciente. Qual a condição geral dele? Tolera dor? E claro, a realidade. Quais recursos estão disponíveis? Qual o custo? A equipe tem experiência com essa ou aquela técnica? Tudo isso entra na balança. Então, para a gente amarrar tudo, a grande mensagem é essa. Desbridamento não é um talvez. É a espinha dorsal de um bom manejo de feridas. É o que tira os obstáculos do caminho e deixa o corpo fazer o seu trabalho fantástico de cicatrização. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, que é a mais importante. A pergunta-chave no final do dia não é qual é o melhor método. A pergunta de ouro é qual é o método certo para esta ferida, neste paciente, agora. Encontrar essa resposta, aí é que mora a verdadeira arte e a ciência da cicatrização.